técnico da equipe do Ceará, Eduardo Barroca, falando sobre a vitória da equipe do Ceará aqui no estádio Heriberto Wilson. Queria que você fizesse uma análise desse futebol apresentado, segunda vitória seguida e também a primeira semana que você teve para ajustar a equipe do Ceará, né? Bem, boa noite. Primeiro, foi importantíssima a primeira semana, no primeiro momento da semana, para recuperar os jogadores fisicamente e também para fazer treinamento aquisitivo que eu ainda não tinha feito da forma como eu gostaria, né? Foi importantíssimo. A vitória segunda seguida, bastante importante para a gente dentro da competição. Foi importante também porque a gente conseguiu fazer um gol cedo, jogamos muito bem, fomos organizados nos momentos que fomos pressionados, nos mantivemos sempre organizados. Então, feliz com o resultado, era importante, a gente sabia da dificuldade, enfrentamos uma equipe que tinha sofrido apenas 3 gols na temporada toda dentro de casa, uma equipe que tinha apenas 2 derrotas na temporada, e a gente conseguiu fazer um grande jogo, uma equipe que estava na parte de cima, e a gente conseguiu diminuir a distância para a equipe do Criciúma, que é um objetivo da gente. A gente precisa ter humildade, pé no chão, saber que a gente ainda tem muitos pontos para evoluir, aproveitar esse jogo para pegar o vídeo, analisar, fazer as correções, fazer os ajustes, reforçar aquilo que aconteceu de bom, para que a gente possa, no nosso próximo desafio contra o Londrina, novamente fora de casa, fazer um grande jogo e continuar com uma escalada de crescimento. Essa vitória aí tem muito a ver com a dedicação dos jogadores, com aquilo que eles vêm apresentando no treinamento, e eu saio feliz com isso. Agora, Barroca, o Criciúma fez um jogo hoje, tinha 5 desfalques, e principalmente eu quero destacar 2 deles, o Éder e o Fabinho, que são os 2 jogadores de velocidade e acabam dando essa mobilidade juntamente com o Marquinhos Gabriel no ataque. A ausência desses 2 jogadores no ataque do Criciúma, né, deixando o ataque um pouco com menos mobilidade, facilitou um pouco o esquema do Ceará? Isso ajudou a tua montagem, a tua leitura de jogo? Como é que você avalia isso? Bem, são grandes jogadores, mas acho que os jogadores que entraram também são grandes jogadores. Acho que o Ceará fez uma grande partida, conseguiu colocar uma vantagem, criou ótimas oportunidades ainda no primeiro tempo, teve um bom volume de jogo até a metade do primeiro tempo, teve oportunidades claras, inclusive, para aumentar o placar, mesmo a equipe do Criciúma em diversos momentos com um volume ali de chegada no terço final, mas a gente conseguiu controlar muito bem esse volume, esse jogo de cruzamento, essas bolas paradas. Então, temos pontos a melhorar e vamos trabalhar firme para melhorar. Precisamos olhar para dentro, ver os pontos para evolução a curto prazo, porque a gente tem um desafio duro aí novamente. Mais um jogo fora de casa. Eu, à frente da equipe, já nesse curto espaço de tempo, já fiz 3 jogos fora de casa. Os jogadores conseguiram corresponder bem, foram 2 vitórias e um empate, 7 pontos de 9 fora de casa, é importante ressaltar isso. E a gente vai precisar ainda dar um salto de qualidade ainda maior para conseguir fazer um grande jogo em Londrina. O Barroca, o futebol é coletivo, mas falando de um jogador específico, o Nicolas, ele falou durante a semana que seria interessante essa semana de trabalho para ter entrosamento com os demais colegas. A semana era muito importante para que a gente pudesse dar um salto à frente nos conceitos daquilo que a gente tem de expectativa de evolução da equipe. Os jogadores estão se dedicando muito, estão extremamente comprometidos com o trabalho, preciso exaltar isso. Eu sou um treinador que realmente estico a corda no que diz respeito a treinamento, a cobrança, e eu tenho percebido que esses jogadores estão respondendo nos seus limites com relação a isso. Hoje a gente ainda teve o advento de perder 2 jogadores no aquecimento, 2 jogadores extremamente importantes que estavam prontos para jogar e saíram no aquecimento. Então, a gente teve muito equilíbrio, força mental, coletividade. É uma vitória assim, que tem um mérito muito grande, uma marca muito grande daquilo que os jogadores estão tendo de comprometimento com o trabalho. Estou feliz, mas a gente precisa ter humildade, a gente ainda não está na posição que a gente gostaria. Desde o início, a gente tem ciência que a gente tem que fazer um campeonato de recuperação, porque começamos a competição com 2 derrotas. Então, a gente está num caminho bom de crescimento, não só pela vitória, não só pela forma do jogo de hoje, mas principalmente por aquilo que eu tenho percebido do comprometimento da equipe. Você toca num ponto, Barroca, sobre essa questão do início de campeonato do Ceará, né, onde começa com 2 derrotas, você chega posterior a isso, né, chega na 3ª rodada no jogo contra o ABC, e o time começa uma crescente. Né, e antes do campeonato, antes da bola rolar, se qualquer pessoa olhasse para a tabela, viria, olha, o Ceará é um postulante ao título, a acesso, brigar ali entre os 4 primeiros. Essa vitória diante do Criciúma, segunda seguida no campeonato aí,
É um ponto importante, é a chave agora para a virada do Ceará, para que realmente busque agora esse G4, busque a contra-tabela? Você falou muito bem, fazer uma competição de recuperação é muito difícil porque você passa a jogar num primeiro momento com a responsabilidade do resultado. O resultado no primeiro momento, ele passa a ser até muito mais importante do que o desempenho. A gente precisava muito disso. O jogo marco disso foi o jogo do ABC, porque era um jogo que antecedia a final da Copa do Nordeste. E quando eu cheguei, eu precisei tomar uma decisão extremamente importante e delicada, que era usar os jogadores principais nesse jogo, porque eu sabia que esse jogo contra o ABC era importantíssimo que a gente conseguisse a vitória. Tanto que, na minha visão, esse jogo do ABC ele comprometeu bastante o nosso desempenho contra o Sport, porque o Sport teve uma semana toda aberta, descansou seus principais jogadores para a final e a gente não pôde fazer isso pelo nosso início de competição, né? E eu acho que foi uma decisão acertada, porque a gente conseguiu os 3 pontos lá em Natal contra o ABC e agora a gente está fazendo um campeonato de recuperação. Série B é consistência, Série B é crescimento contínuo, a gente precisa ser forte mentalmente, Série B é elenco. Naturalmente a gente vai precisar contar com todos os jogadores e o trabalho vai precisar elevar o nível de todos os jogadores para cima. É em cima disso que eu estou trabalhando, é em cima disso que eu estou exigindo e principalmente esse é o retorno que eu estou tendo do elenco. Por isso que eu estou feliz com o que aconteceu hoje, pelo resultado, por jogar fora de casa, por conquistar os 3 pontos, pela forma com que foi, mas principalmente pelo que eu estou vendo do dia a dia, do comprometimento. Eu estou vendo realmente que os jogadores estão querendo esse crescimento. E aí a minha missão é ser o guardião desses valores, dessa forma, para que a gente continue nessa crescente. Barroca, agora a equipe enfrenta o Londrina na próxima rodada, mas quero te perguntar sobre o Richard e sobre o Thiago. Eles seguem com a equipe, vão voltar para fazer exames? O quanto preocupa essas 2 saídas deles antes desse jogo? Provavelmente vão ser avaliados agora pelo nosso corpo médico aqui que está em Criciúma, para que a gente tome uma decisão se eles retornam à Fortaleza ou se eles seguem com a gente a Londrina. Caso eles tenham que retornar à Fortaleza, provavelmente a gente deve ter que trazer jogadores de Fortaleza para compor o nosso elenco para o jogo de Londrina. Sabe dizer em que área que eles se machucaram? Qual foi que eles não conseguiram jogar? O Richard e os adutores, já vinha com cansaço, com desgaste nos adutores, e o Thiago panturrilha.